Glória a Deus, então, mais um dia de estudo da palavra, mais 3 capítulos para tentar ouvir um pouquinho mais da voz de Deus a nós nesse dia. Antes de qualquer coisa, eu convido o Espírito Santo que ele possa ser o condutor desse momento, desses próximos 20, 25 minutos de compartilhar algo aqui da palavra do Senhor, que possa também trazer frutos ao teu coração e que em nome de Jesus possam ser frutos que transformem a nossa vida e a nossa caminhada com Ele. Nós estamos aqui estudando o livro de 1 Reis, estamos do capítulo 9 até o capítulo 11 no dia de hoje, vendo um pouquinho da história de Salomão, um homem que então, com muita excelência, está sendo executor do plano que Davi sonhou, ou seja, construir a casa do Senhor, construir um templo que marcasse, mas que também desse glória, que marcasse o povo de Israel de uma maneira gloriosa em relevância ao que o Senhor está vivendo, o que o Senhor já proporcionou que eles vivessem. No capítulo 9, nós vimos ali que no final do capítulo 8, Salomão faz uma oração, talvez uma das orações mais interessantes, mais longas e mais profundas que um rei, que um líder ali de Israel tivesse feito. Ele que não precisava, ele que era próspero o suficiente, então ele mostra que ele chega ao Senhor por devoção, por amor, por dedicação a esse relacionamento, ele faz uma linda oração. No capítulo 9, nós já vamos ver aqui que Deus vai dar uma resposta a essa oração, a essa súplica, a esse relacionamento a Salomão. E nós vemos aqui que o Senhor ele aparece novamente a Salomão em sonho. Aqui, nesse capítulo 9, Deus diz que ouviu as orações de Salomão e que santificou para si o templo. Então, Salomão ele faz a oração para que Deus santificasse o templo, o povo e tudo mais, as intenções. E Deus responde que santifica sim o templo para si, que ouviu as orações de Salomão, fez daquele templo um lugar consagrado, onde a sua presença estava e para onde a sua atenção vai se voltar. Então, os propósitos da execução do templo são concluídos com sucesso, afinal de contas, a intenção era que Deus fizesse presença naquele lugar, que Deus se alegrasse com aquilo ali. Em seguida, o Senhor promete a Salomão que nele confirmará o trono de Davi. Então, a sucessão do trono vai continuar sim com Salomão. Deus é com ele nesse reinado. Assim como ele havia prometido para Davi, tudo o que ele precisava fazer era permanecer então em obediência ao Senhor, em obediência aos seus mandamentos. Tudo que Salomão precisa fazer é continuar a sua caminhada, é continuar a sua chamada em obediência ao Senhor. E contudo, como sempre o Senhor adverte em relação à desobediência, o Senhor nos traz advertências para que a gente não caia no pecado, para que a gente não volte a dar espaço para a nossa natureza pecaminosa. Caso eles se desviassem dos mandamentos e se tornassem idólatras, as consequências seriam. Deus traz aqui nesse capítulo 3 consequências para esse tipo de vida a qual o povo estava sim sujeito a acontecer. E o interessante é que a primeira consequência é que Israel perderia as terras da promessa. Então Deus ele adverte Salomão para que ele, como um líder do povo, como rei do povo, ele cuide e traga essas instruções e mantenha esse ensinamento no meio do povo, para que primeiro eles não perdessem as terras da promessa. O templo, em segundo lugar, poderia deixar de ser o lugar da presença do Senhor, caso eles começassem a viver e caírem em idolatria. A terceira questão que ele coloca aqui nesse capítulo é que a nação se tornaria objeto de zombaria e de vergonha. Então, olha as consequências que Deus está colocando diante de Salomão, caso eles cometam o pecado novamente da idolatria. Pode até parecer, poxa, mas por que Deus fala tanto sobre isso? Mesmo falando tantas e tantas vezes sobre isso, o povo sempre caía nisso, o povo sempre voltava para isso. Então Deus pega muito forte nessa questão e ele instrui Salomão a ter cuidado com isso. Ciente das palavras do Senhor, no capítulo 9, Salomão então oferece holocaustos e ofertas pacíficas a Deus, ele faz esses sacrifícios e aí é como se estivesse selando, né, esse acordo entre eles, é como se ele estivesse falando:
eu entendo e por isso também glorifico ao que Deus está colocando diante de nós. 3 vezes por ano, atitudes que mantinham a sua alma longe da idolatria e longe do pecado e o aproximavam da comunhão real com o Senhor. Então, Deus está ouvindo e respondendo às orações de Salomão. Isso é uma bênção, saber que Deus ouve as nossas orações, saber que Deus responde às nossas orações, muitas vezes não no tempo em que a gente espera, é claro, mas Deus ouve sim as nossas orações e Deus as responde, seja com a resposta que nós esperamos ou seja com uma outra resposta, mas Deus sempre responde. E Deus traz instruções para Salomão conduzir o povo e não deixá-los ou não permitir que eles caiam em idolatria novamente. O capítulo 10, ele fala um pouco sobre o esplendor, sobre a glória, sobre a capacidade e os dons que foram derramados sobre Salomão. No capítulo 10, ele vai falar um pouquinho sobre o relacionamento, sobre a visitação da rainha de Sabá. A rainha de Sabá então faz uma visita a Salomão, ela fica extremamente maravilhada com a sua sabedoria, ela fica maravilhada com a sua prosperidade, ao ver ali as suas construções, o templo, o palácio, ela fica deslumbrada com tudo isso. Isso causa muita admiração, não só nessa rainha, mas em todos aqueles que iam até o palácio, que iam até Salomão. É óbvio que a Bíblia traz um contexto maior aqui, porque dessa visita vai sim surgir um relacionamento entre eles, mas todas as pessoas que visitavam Salomão ficavam impressionadas. Todas as pessoas que visitavam, que tinham acesso a ele, ficavam impressionadas tanto com a sua sabedoria, tanto com a sua prosperidade. Então, não era algo novo ver que as pessoas criavam essa relação de admiração com o que Salomão representava. Então ela fica deslumbrada e, além disso, a organização também do reino, a forma como Salomão organiza o reino, como Salomão governa o povo de Israel, a forma como os súditos se vestiam, também deixou ela ali muito impressionante. Ou seja, Salomão não era um cara que trouxe ali glória, riqueza, esplendor só para si, mas também para aqueles que compunham o seu reino, para aqueles que estavam ali em volta dele. A Bíblia vai nos falar que ela fica muito curiosa com tudo que ela tinha ouvido a respeito ali sobre a sabedoria de Salomão, sobre o seu conhecimento, sobre a sua forma de tratar as pessoas. E ela lhe faz algumas perguntas, perguntas fáceis, perguntas difíceis. Ela obteve a resposta para todas. É como se ela fizesse um teste com ele para querer provar. E esse aqui é com certeza um dos poucos relatos da história onde um boato não ultrapassa as expectativas de quem o recebe. No caso da rainha de Sabá, ela reconhece que tudo que ela ouviu é apenas a metade do que na verdade o rei Salomão representa. Geralmente, você ouve boatos a respeito de alguém, você ouve boatos a respeito de um lugar, enfim, e geralmente, né, em vias de regra, esse boato acaba aumentando o que aquela situação ou o que aquela pessoa realmente representa. Então você ouve, sobre a sabedoria de fulano e tal, e você vai conhecendo, e quando você vai conversar um pouco, às vezes o que normalmente acontece é que você vê que não é tudo aquilo que você viu. Mas nesse caso específico, quando as pessoas fizeram boatos, falaram uma série de boatos a respeito da sabedoria de Salomão, essa rainha fica intrigada, ela vai até ele e ela vê que não, ele é muito mais sábio do que ainda falaram para ela, ele é muito mais sábio, muito mais poderoso e muito mais cheio de honra do que realmente representaram a figura dele para ela. Então, maravilhada com tudo isso, ela confessa ao rei que não acreditava ser verdade tudo que ela tinha ouvido, ela tinha muitas dúvidas sobre Salomão e até ver e como são felizes as pessoas que podiam desfrutar da sabedoria de Salomão, é o que diz os versículos 7 e 8. Então, muito melhor do que ouvir a respeito de alguém, muito melhor do que ouvir sobre alguém, é realmente ter as suas experiências com essa pessoa. É realmente entender ou participar, criar suas próprias experiências com aquela pessoa. Ninguém pode falar algo a seu respeito sem ter realmente caminhado com você. O que pensam, o que acham ao seu respeito ou a respeito de alguém
não determina aquela pessoa. Isso serve também para o nosso relacionamento com Jesus. Afinal de contas, o que determina o meu relacionamento com Jesus não são as palavras que falam a respeito dele, ou o que está escrito a respeito dele, mas o meu relacionamento com ele. Então, por isso é tão importante que cada um de nós possa se relacionar com ele de maneira verdadeira, a ponto de criar suas próprias experiências, a ponto de ter o seu próprio relacionamento. Isso me faz refletir muito, essa história desse capítulo me faz refletir da importância de criarmos os próprios relacionamentos, as nossas próprias impressões, ou criar as nossas próprias histórias com as pessoas, independente do que falam. Porque muitas pessoas vão ter, de repente, uma experiência negativa com você, e por um momento ou por uma situação específica, isso não pode determinar quem você é para sempre. Isso não pode determinar quem você é, sabe? As pessoas precisam permitir-se novas chances, novas oportunidades. Pessoas mudam, pessoas erram, pessoas acertam, as pessoas mudam. Alguém que foi muito bom ontem pode ser uma pessoa ruim hoje, assim como alguém que foi muito ruim ontem pode ser uma pessoa melhor. Então eu creio que quando nós permitimos que o nosso coração, o nosso caráter seja transformado, seja moldado por Jesus, pelo Espírito Santo, todos os dias nós somos uma nova criatura. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, eu creio que também os nossos corações, as nossas atitudes, as nossas decisões também podem ser renovadas. Então ela louva a Deus, essa mulher louva a Deus por essa experiência de ver que Salomão era muito melhor e muito mais interessante do que ela tinha ouvido a respeito dele, e dá muitos presentes ao rei Salomão, e feliz com essa visita, ela abre seus tesouros, dá presentes preciosos a ele. E o que me deixa ali talvez mais encantado nesse relato todo é o fato de que Deus continua nos surpreendendo, assim como a rainha de Sabá foi surpreendida. Todos os dias o Senhor nos surpreende também com pessoas que aparecem nas nossas vidas, sobre instruções, sobre novas revelações, sobre a visitação de Deus em nossas vidas todos os dias. Então, sempre há mais de Deus, sempre há algo melhor do Senhor, sempre há algo que nós possamos ir mais além, nós sempre podemos ir mais profundo no nosso conhecimento e no nosso relacionamento com o Senhor. Por trás de tudo que ouvimos e conhecemos dele, sempre há mais tesouros a serem revelados, há mais tesouros a serem descobertos. Eu me refiro ao poder do Senhor, eu me refiro ao agir, à criatividade e à soberania de Deus, há sempre mais a ser descoberto do Senhor por nossas vidas. Então, quando o Senhor ele cria situações surpreendentes diante de nós, só nos resta louvá-lo, bendizê-lo pelos seus feitos e permitirmos também que essa visitação do Senhor seja ainda mais intensa e mais poderosa em nossas vidas. Então, que bênção, né? Esse capítulo, que bênção que essa mulher ela pôde ser surpreendida porque ela se permitiu ir até Salomão e conhecê-lo de verdade. E a história relata aí que eles acabaram, que ela também acaba até gerando um filho dele e tudo mais, enfim. O último capítulo, do capítulo 11, o último capítulo desse nosso devocional, vai falar um pouquinho sobre uma parte ruim da vida de Salomão. Ele começa a se desviar, ele começa a sair do trilho, ele começa a falhar com o Senhor. Infelizmente, Salomão, assim como a grande maioria dos homens de Deus, também comete os seus pecados, comete as suas falhas e também falha nos seus propósitos. Em 1 Reis capítulo 11 nós vamos ver aqui o relato sobre o desvio de Salomão, a sua desobediência a Deus. Antes de entrar nos detalhes, é importante lembrar que um dos primeiros registros que nós temos da liderança de Salomão é o que ele se casa com uma egípcia, lá no capítulo 1, em 1 Reis capítulo 3, no versículo 1. Então, ou seja, ele casa-se com alguém que não conhecia o Senhor, ele já começa ali o seu reinado com uma atitude de um jugo desigual no seu casamento, em um relacionamento. A sua aparente inclinação para não observar essa regra, né, de que um israelita não deveria se casar com estrangeiros era muito forte. Ele não tinha essa
obediência a esse termo, a essa comunhão com o Senhor nessa parte. Além ali de Salomão, ele teve, por exemplo, cerca ali de 700 princesas e 300 concubinas estrangeiras. Então, a partir disso, já começa a imaginar o quanto Salomão ele tinha ali as paixões, né, pelas mulheres e tudo mais, o quanto isso pode acabar ali com o chamado de Salomão. E foi esse realmente o fator ali que destruiu toda a história dele com o Senhor. Ele vai se casar com mulheres de diversas tribos, de diversas culturas, e ele vai acabar se misturando a tudo isso, abandonando o princípio de vida ali reta que ele tinha com o Senhor até esse momento. Então, o fracasso de Salomão, o centro do fracasso de Salomão ali, né, fala ali como no versículo 3, por exemplo, que fala assim: lhe perverteram o coração por ter se unido a elas com amor. Então, Salomão ele se cerca de pessoas que não temiam a Deus, de pessoas que não tinham compromisso com o Senhor, que não tinham aliança com Deus, e tinha ali o prazer de estar com essas pessoas. Algo que completamente diferente do que sentia, por exemplo, o salmista, quando ele começa a falar assim: ele tinha prazer de estar com os obedientes, ou quando ele fala de ter o prazer em obedecer, de ter o prazer na lei do Senhor, de meditar na lei do Senhor dia e de noite, de fazer bom uso da palavra e tudo mais. Salomão vai no caminho contrário. Salomão, mesmo tendo toda a sabedoria, tendo toda a riqueza, toda a prosperidade, ele vai no caminho contrário, a qual o salmista diz de buscarmos cada vez mais a nossa vida ali de intimidade com Deus, de intimidade com o Senhor. Salomão, ele busca a intimidade, ele busca assim os seus prazeres, isso há um preço a ser pago. Então ele se cerca de muitas pessoas que não temem a Deus, ele se cerca de pessoas que vão levando à ruína. E o desvio do rei se caracteriza das seguintes atitudes. A primeira, o seu coração não era mais reto diante de Deus, o seu coração passa a não ser mais reto diante do Senhor. Ele se casou com mulheres de muitas culturas, ele começa a adorar a outros deuses também, ele entra nessas idolatrias que Deus tanto abominava. Então, o segundo passo ali, né, que caracteriza esses desvios de Salomão, é que ele passa a cultuar e oferecer sacrifício a outros deuses. Ele não preservou em seguir ao Senhor, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor com tudo isso. Então, quatro atitudes aqui de Salomão que destruíram o seu chamado, que destruíram o seu propósito. Ele não foi destituído do trono por causa disso. A palavra de Deus a respeito da continuação da linhagem real sobre a família de Salomão não foi retirada, porque Deus não volta atrás na sua palavra, mas Salomão ele se desvia do Senhor. E aí, por mais que você tenha toda a prosperidade do mundo, por mais que você tenha toda a riqueza do mundo, por mais que você tenha todo o poder do mundo, sem Deus nós somos vazios. E é o triste relato da continuação do meio para o final da vida de Salomão, um homem que se afasta do Senhor, um homem que começa a cultuar outros deuses, um homem que encontra nas suas paixões, ele acaba se casando ali com 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. É um homem ali que começa a viver uma vida totalmente fora dos padrões, uma vida totalmente perdida. Suas atitudes com Deus se esfriam, o relacionamento dele com Deus morre, ele é tomado por essa apostasia que a idolatria a outros deuses traz para aquele que um dia foi visitado pelo Senhor. Ele mesmo não tinha cuidado, ele também não tinha mais devoção, ele não tinha mais amor no relacionamento com Deus. E ele se cerca de vozes que não temem a Deus. Então são muitos erros, são muitas características que às vezes em pequenos detalhes em nossas vidas podem também nos tirar do Senhor. Às vezes nós nos cercamos de pessoas que não temem a Deus, de pessoas que não amam a Deus, de pessoas que não se importam em caminhar com o Senhor. E automaticamente, se nós não tomarmos o devido cuidado, se nós não mantivermos o nosso coração reto diante de Deus, a gente vai falhar. Então, irado com a situação, com a atitude de Salomão, o Senhor ele fez exatamente o que havia dito que aconteceria em caso de desobediência, e os inimigos começaram a cercar o reino. O versículo 14 diz isso, e a promessa de que o reino seria dividido também
no capítulo 31. E o capítulo ele termina com um relato da morte de Salomão. Isso aconteceu quando ele tinha ali entre 58 e 59 anos, ou seja, ele morre muito jovem para alguém que era tão rico e tão sábio. Provavelmente a sua desobediência, ela abrevia também os seus dias, ela abrevia também o seu reinado. Então, um reinado que era de paz, um reinado que era de tranquilidade, um reinado que não tinha nem guerra, agora pelas atitudes de Salomão, pela sua desobediência, pelos seus pecados, pelas suas ações contra o Senhor, contra o plano que o Senhor tinha dado para ele, começam a levantar hipóteses, e aí tudo que Deus tinha preparado para ele vai por água abaixo, o reino volta a ser perseguido, o reino vai ser dividido novamente, e infelizmente um tempo de dificuldade vai voltar sobre o povo de Israel. Então, as 4 lições aqui que eu acho que é importante para a gente não se desviar do caminho, assim como Salomão fez, que os nossos corações não venham perder a retidão diante do Senhor, que a gente não venha olhar ou cultuar outros deuses, outras coisas que não sejam ao Senhor, que a nossa adoração esteja somente a Deus, e que a gente possa perseverar em seguir ao Senhor, que nós possamos ser fiéis ao nosso Deus, assim como Ele é fiel a cada um de nós. E que a gente faça aquilo que é bom, que a gente faça aquilo que é reto aos olhos de Deus, para que Ele tenha prazer em nós, para que Ele se agrade de cada um de nós. Amém? Salomão foi um homem sábio, Salomão é um homem que tem muita sabedoria para nos ensinar. Nós vamos continuar vendo os frutos e revelações, palavras de sabedoria de Salomão, que abençoam a todas as áreas de nossas vidas, área financeira, área ministerial, área social, área... Enfim, Salomão ele foi benéfico para a ciência, foi benéfico para a geografia, para todos os quesitos que você imaginar. Salomão trouxe sabedoria. Porém, ele não permaneceu reto aos caminhos do Senhor para a vida dele. Ele se perde nas suas paixões e, infelizmente, acaba morrendo muito cedo, para alguém que tinha muita lenha ainda para queimar, se estivesse no caminho certo. Então, que isso sirva de sabedoria, que isso sirva de experiência, que isso sirva de aviso para cada um de nós entendermos que é no Senhor o nosso caminho, que é do lado dele, que é no nosso, que é ao lado do Senhor o nosso lugar. Que essa palavra possa nos trazer ensinamento, coragem e também alinhamento, em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia e que vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.